Olá, sejam muito bem-vindos ao Projeto Gabaritar. A proposta dessa aula é bem simples, a gente vai abordar os assuntos de direito e relacionar com o filme Toy Story 5. Toy Story 5 é um filme aguardado por muitos e que relata um contexto muito atual, que é o conflito entre tecnologia e infância. Esse é meio que a ideia principal do filme, fazer esse confronto e dizer qual o tempero adequado. Será que a tecnologia realmente é a vilã? Será que não dá para associar os dois mundos e ter uma infância sadia, mesmo com a tecnologia presente? E a forma como o filme aborda esses tópicos e esses assuntos permite que a gente faça conexão com alguns tópicos do direito. Direito constitucional, direito administrativo e direito penal. Essas três esferas do direito vão ser abordadas aqui. Reitero o convite, já iniciando a aula, já faz uma caminhada aí, já arruma uma forma de exercitar o seu corpo, porque o seu corpo é o seu veículo e o seu veículo precisa de estar preparado para o que deve é. Então, o intelecto ativo é importante, mas o físico ativo também é importante. Vamos lá, já falei demais nessa introdução, então vamos iniciar efetivamente o nosso estudo. Eu vou ter de falar para vocês a construção da história para chegar no primeiro tópico, que é de competências do presidente da República. O contexto inicial do filme. Tem-se alguns personagens, alguns bem conhecidos, a maioria deles bem conhecidos na verdade, que seria a Jessie, que é uma bonequinha que tem vida. O contexto, a proposta do Toy Story é sempre imprimir hábitos humanos aos brinquedos. Então, Jessie é um desses brinquedos e ela tem vida. Jessie tem o exército de Buzz Lightyear, que também está presente no filme. Tem o próprio Buzz Lightyear, tem o Woody. Esses são os brinquedos principais, meio que os brinquedos protagonistas, e que estavam presentes nas antigas histórias também, nos outros filmes. E o início do filme mostra Jessie, que era o brinquedo de Emily, a história de como o amadurecimento de Emily. Emily é a dona desse brinquedo, da Jessie. E ela foi amadurecendo, ela foi passando da fase da adolescência e começou a não gostar mais, não se interessar mais pela Jessie, não brincar mais. Então ela passou dessa fase e entregou a Jessie para doação. Aí ela encontra um segundo dono, que é o Andy, e agora ela está sob custódia da Bonnie, que é outra criança. Então ela mostra essa trajetória da Jessie. E mostra também essa tentativa reiterada, essa tentativa desesperada de não ser abandonada novamente. Jessie tem esse medo pendente e que passa essas gerações e ela meio que vai sendo exposta a esse mesmo trauma várias e várias vezes, sempre sendo substituída, seja por uma nova tecnologia, seja pela nova fase da vida das crianças que ela tinha como exemplo, como espelho, como norte. E aí é esse o contexto inicial. Fato é
que nesse próximo contexto ela falou: não vou mais deixar repetir esse filme, eu não quero mais ser abandonada. No primeiro vestígio da tentativa de Bonnie abandonar ela pela tecnologia que estava começando a tomar o espaço, ou seja, as telas estavam começando a tomar espaço, a brincadeira estava sendo meio que subestimada e as telas estavam ganhando, tomando conta dos lares, estavam tomando o lugar dos brinquedos. E aí Jessie ficou revoltada. Em uma das viagens, meio que a primeira oportunidade de Bonnie de fazer novas amizades foi um convite feito a partir de um aparelho tecnológico. E aí Jessie não ficou contente com aquilo e quis jogar a bala de prata, quis lançar as suas últimas chances e, confiante que Bonnie iria se lembrar que brincar é bem melhor do que ficar diante de telas, ela fez um plano, arquitetou um plano, entrou dentro da caixa das coisas que Bonnie iria levar para casa das amigas dela e, na esperança de que ela preferisse brincar a ficar debulhando o aparelho tecnológico. Então, uma vez que Jessie mudou de lugar, mudou de ambiente, ela deixou outra pessoa, outro brinquedo, como comandante da casa que ela estava. Porque como Jessie tinha a residência dela, morava com os pais dela, e esse outro ambiente era a casa das amigas de Bonnie. Portanto, nesse meio tempo em que Jessie estava fora, tinha que ter uma liderança dos brinquedos na casa de Bonnie, que Bonnie morava. E essa atribuição foi passada para Buzz Lightyear. Esse é o primeiro tópico que a gente vai pegar. Existem algumas responsabilidades das lideranças que podem ser passadas. Outras responsabilidades não podem passar por esse mesmo processo de transmissão. E a figura de liderança a figura de chefia a qual nós todos estamos subordinados, é o presidente da República. Por isso que a gente vai falar sobre ele. Então, o primeiro tópico é direito constitucional. O presidente da República tem competências privativas e competências exclusivas. A diferença entre as duas modalidades é, primeiro caso, competência privativa, ela pode ser delegada. O presidente da República pode dar essa atribuição, seja a algum ministro, seja ao advogado-geral da União, seja ao corregedor-geral da República. Essas três figuras podem assumir essa competência. Quais os exemplos de competência que têm essa legitimidade, que podem passar por esse processo? A concessão de indulto. Lembra daqueles crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia ou indulto? Então, esses casos, eles não podem ter o indulto, mas o indulto é uma forma de abrandar a penalização. Então, nos crimes que têm a possibilidade de gerar indulto, outra figura que não o presidente pode conceder esse estatuto. Então, não é exclusivo do presidente da República. Outra coisa, prover cargo público. Ele pode delegar essa função? Sim, também. Outro exemplo. E agora as competências exclusivas. Por exemplo, coisas mais gravosas, que precisam de uma postura do chefe de governo e do chefe do Estado. Uma postura presente, a presença dele, a interação total dele, a sabedoria dele, o discernimento dele. Exemplos são
declaração de estado de sítio ou estado de defesa, que seriam quando há recursos, quando há situações extremas de vulnerabilidade máxima, de tentativa de ruptura do poder das cláusulas pétreas da Constituição, pode-se apelar para esses dois estados, ou estado de sítio, que os recursos são meio que trabalha na bateria fraca, ou estado de defesa, que é mais em relação às demais nações, é meio que a tentativa de resguardar a violação da soberania do lugar. Pronto. Outro exemplo que também é privativo é vetar normas. O veto é um poder. Temos no Brasil o sistema do tripé, 3 poderes que atuam de forma a ter pesos e contrapesos, a teoria dos pesos e contrapesos. Então tem atividades típicas e atividades atípicas por parte de cada um desses poderes. O executivo não é diferente, e quem encabeça o executivo é o presidente da República, e ele pode proceder, ele pode atuar, fazer as vezes do poder legislativo. Em qual cenário? No cenário de vetação de normas. Ele pode apreciar as normas e pode fazer alguns vetos em parágrafos pontuais. Portanto, tem aprovação nas casas legislativas e passa também pelo crivo do presidente da República. Então, vetação de normas não pode ser delegada, é uma competência exclusiva. São esses alguns dos exemplos. Então, no contexto do filme, tem algumas competências que só Jesse poderia fazer? Sim, mas tem outras que ela poderia delegar. Por exemplo, o cuidado da ordem da casa de Bonnie, também a averiguação dos danos que estavam acontecendo ali, a manutenção da ordem também dos brinquedos, os brinquedos não ficarem tão nervosos ou ansiosos, o controle mesmo daquela massa. Agora vamos avançar Agora voltando para casa, percebe-se que Bonnie é subordinada aos seus pais. Ou seja, uma vez que os pais de Bonnie deram um aparelho tecnológico para Bonnie precisou de ter mais atenção no tempo de tela, para não tomar o tempo excessivamente, que a tela não faça mal para aquela criança. Portanto, os pais de Bonnie atuam de forma a imprimir um poder, empregar um poder. Na administração pública não é diferente. Nós, enquanto cidadãos ou enquanto servidores, nós temos algumas responsabilidades, e nós ou sofremos ou enfrentamos as consequências da aplicação dos poderes administrativos, ou mesmo aplicamos os poderes administrativos. Quais são os poderes administrativos? Poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar. São esses. Poder de polícia é aquele de manter a ordem, de fiscalização, aquele que tem a competência, não só polícia propriamente dita e como instituição, mas também tudo aquilo que fiscaliza. Por exemplo, a vigilância sanitária, ela tem poder de polícia, porque ela pode fechar o funcionamento, pode embargar o funcionamento de alguma clínica de estética irregular, de alguma agência que pode estar colocando produto sem o aval de saúde, sem o devido parecer. O funcionamento habitual, o funcionamento normal, não está cumprindo aqueles requisitos para funcionar normalmente e não gerar riscos à sociedade.
Esse é o poder de polícia. Tem um poder hierárquico que exige uma hierarquia. É o que acontece quando, por exemplo, dentro de uma instituição policial, por exemplo, tem-se hierarquia entre, por exemplo, na polícia militar, que é mais ostensiva, que a hierarquia é um princípio bem nítido. Você tem ordens, mesmo que sejam verbais, de superiores hierárquicos, por exemplo, cabo para soldado. O cabo ele tem uma superioridade em relação ao soldado, assim como o tenente tem uma superioridade em relação aos cabos. Portanto, ordens que não apresentem vício, que se mostrem legítimas, devem ser cumpridas, mesmo que só pronunciadas de forma verbal. É um ato que é feito, poder hierárquico. Então exige essa, por exemplo, não existe poder hierárquico na administração indireta, porque não tem hierarquia. A descentralização não gera hierarquia, a desconcentração gera hierarquia. Então na desconcentração, que seria a fragmentação em órgãos, ela vai ter o poder hierárquico bem nítido. Já na descentralização, que seria a administração pública, para ser mais eficiente, ela se segmenta em entes, em autarquias, em outras formas da administração indireta. Aí não existe hierarquia, portanto não existe aplicação do poder hierárquico, mas existe algum poder de vínculo, que poderia ser o poder disciplinador, que aí tem de ter um vínculo formal com o serviço público para ser aplicado esse poder disciplinador. E temos o último, que é o poder regulamentador. O poder regulamentador faz a edição de normas. Ele não pode criar normas, mas ele pode regulamentá-las. Por exemplo, uma lei ficou genérica, mas aí faltou os detalhes suficientes para a aplicação dela. Pode ser que o poder regulamentador não inove, nem crie novas proibições, mas crie ambiente fértil para a aplicação daquela norma. Poder regulamentar. Percebe os vários nuances, os vários matizes da aplicação desse poder por parte da administração pública. Os pais também, eles têm meio que uma disciplina, eles têm que imprimir disciplina e eles têm de mostrar limites claros. Por exemplo, você não vai utilizar a tela ad eterno, você vai ter um tempo limitado para utilizar aquelas telas. Portanto, existe esse freio. E agora, falando entre poderes, a gente tem os poderes administrativos e os poderes, aqueles três que eu falei para vocês: o legislativo, o executivo e o judiciário. Será que um deles, avaliando os atos concretos, será que um pode influenciar no outro? A resposta é sim. Assim como o presidente pode vetar, o legislativo, ele pode fiscalizar, ele pode usar o poder de polícia para fiscalizar e controlar. E como ele pode fazer esse controle? Pode ser um controle com viés financeiro. Por exemplo, as contas públicas estão fechando, a lei das diretrizes orçamentárias está batendo, o plano lá de gasto financeiro está batendo. Será que as contas estão fechando? Será que está tendo algum desvio? Esse é um poder que é feito por parte da CGE, Controladoria Geral do Estado. Então, essa parte financeira. Mas pode ter um controle político também. Por exemplo, alguma votação na Câmara que pode impedir a fluidez de determinada proposta de lei, de determinada PEC, proposta de emenda constitucional, ou o próprio PL mesmo, uma proposta de lei, um projeto de lei, pode ser barrado. Pode ter apreciação por parte, se for uma pauta importante. Só que lembrando, isso é uma coisa que tem que estar bem nítida, tatuado na mente, que só pode anular, ele não pode julgar o mérito, então ele não pode fazer a revogação. Os atos administrativos, eles só podem ser alvo
A administração pública, de modo geral, pode anular e revogar os seus atos. Revogação está mais ligada ao mérito. A anulação está mais ligada à formalidade do ato. Será que fez cumprir todos os requisitos, competência, objetivo, finalidade, forma, objeto? Será que tudo está certo, está alinhado? Tem que ver. E quem avalia isso é a administração pública, que tem o poder de anular. O judiciário também tem o poder de anular, mas só a administração pública tem o poder de revogar. A revogação é do mérito. Será que realmente é eficiente e é bom para a administração pública? Por exemplo, pode ser lícito a Boni usar o aparelho tecnológico, criar novas amizades, mas será que tem algum limite? Esse aí seria o mérito utilizado, é um julgamento do mérito. Portanto, tem essas duas vertentes. Agora, o último tópico, que aí os brinquedos ficaram encabulados porque o aparelho tecnológico chamado Lillipad por que ele tinha tanto poder? E qual seria o calcanhar de Aquiles deles? Para isso, eles fizeram uma tortura. Woody e Buzz Lightyear submeteram ele a um sofrimento, a ficar sem carga, para ele revelar algumas informações. Aí a gente entra no tópico como eles fizeram o interrogatório, a gente tem dois tópicos que a gente pode citar aí. Do direito penal, que seria o interrogatório, como ele se procede, quais são as características do interrogatório e quando ele se aplica, qual é a ferramenta utilizada, qual a finalidade desse interrogatório. E a segunda vertente, a diferenciação entre tortura e maus tratos. Vamos lá, interrogatório é um instrumento de autodefesa. Então, na parte de mérito, na parte do caso em si, quem está sendo submetido ao interrogatório pode se calar. Já na parte identificatória de qualificação, ele não pode se eximir, sob pena de responsabilização. Portanto, falar os dados pessoais, não mentir sobre essa parte de qualificação é fundamental. E se não tiver essa postura, essa adesão para a qualificação verdadeira, pode haver responsabilização. Portanto, e o interrogatório ele tem de ser feito depois que todo o caso estiver explanado. Então, ele é feito em juízo. E ele só pode ser depois do fim da condução. Todas as testemunhas, o caso inteiro, as perícias foram realizadas, todos os elementos foram criados e colocados na mesa, para aí sim o interrogatório ser válido. Então é bem depois. Agora, o último tópico, a diferença entre tortura e maus tratos. Maus tratos ambas exigem uma relação de subordinação, mas o que muda entre uma e outra é o ânimo. No maus tratos é vontade de corrigir e usar os meios, abusar dos meios de correção, ou seja, não é algo tão intenso quanto a tortura. A tortura é provocar um intenso sofrimento físico ou mental, para aí sim castigar, ou seja, utilizar a ferramenta de correção de forma extremamente intensa, ao ponto de que a pessoa crie sofrimento intenso físico ou mental. E então essa é a diferença principal entre esses dois elementos, sendo que a tortura ela é vista numa lei própria, a lei 9.455, que é a lei de tortura, e ela aplica outras formas de tortura também: a tortura em informação, a tortura castigo, a tortura confissão e a tortura para ação. Por exemplo, eu vou te torturar para você fazer um serviço para mim.
No caso do filme, eles não tinham hierarquia. Então, foi uma espécie de tortura, não castigo, mas tortura em informação. Para obter informação, eles utilizaram meios de sofrimento para aquele aparelho. Agora vamos finalizar o filme e dizer o que aconteceu no final. Recomendo demais a visualização do filme. Se você tiver a oportunidade, vá ao cinema. Ou mesmo baixa aí em algum aplicativo de streaming. Fato é que termina o filme, Jessie volta ao rancho que ela foi criada, que ela passou grande parte do tempo com Emily, e ela percebe que as fases da vida acontecem, elas mudam e as pessoas amadurecem, e meio que as memórias que ficaram na mente de Emily não vão se perder. Tanto é que ela colocou o nome de Jessie na filha dela. Portanto, é isso que fica, né? As memórias, lembrar, refazer, remontar as memórias é viver, de certa forma. Portanto, tem o seu peso sim. Só por isso já vale a pena. E aí foi mostrado também no final que tem meio que um espaço, um mix entre tecnologia e esse senso criativo que é gerado na brincadeira. Eles podem coexistir. A tecnologia pode ser usada como esse meio lúdico, mas ela deve ser usada com moderação e não deve te escravizar. Ela deve ser um meio e não uma forma de escravidão. Por isso o equilíbrio é a solução no final das contas. Acontece uma cena bem impactante que o exército de Buzz Lightyear acha a Interestelar, que eles pensam, e o comandante dele, que seria o Buzz Lightyear, que seria quem é o detentor da estrela, e eles conseguem se salvar da doação que estava prestes a acontecer. Eles fizeram uma missão quase que impossível para unir a moça, a vaqueira que estava no rancho, que meio que a continuidade, que meio que foi uma nova pessoa, uma nova habitante, uma nova criança que começou a morar naquele sítio que Emily morava, e juntou essa moça, que seria a Blade, com a Bonnie, que ambas tinham esse instinto criativo, ambas tinham interesses em comum. Então, se ambas tinham esse interesse em comum, os brinquedos fizeram essa conexão e eles se salvaram no final das contas, sendo que eles estavam sendo encaminhados para a doação. Eles fizeram, foi exitoso o encontro das duas crianças, mas eles estavam sendo encaminhados para a doação. Portanto, foi necessário uma fuga bem criativa. Eles ativaram um sistema de voo que era típico dos brinquedos novos do Buzz Lightyear, das versões novas, e eles conseguiram resgatar todos eles, sair do caminhão e voltar para os seus lares, para os seus respectivos lares. E é isso, ou seja, no final das contas, todo mundo tem seu espaço. A tecnologia e a mente criativa devem caminhar juntas, e a tecnologia não deve barrar, não deve ser uma parede que cria relações de amizade frias, ao invés de ser uma ponte. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. E estudem, exercitem-se. E é isso.